Queria convidar você, amado, a fechar um pouquinho os seus olhos e nós fazermos o máximo de silêncio que nós pudermos fazer nesse momento, em reverência, em respeito à santa e bendita palavra de Deus que vos será anunciada. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. A cruz sagrada seja minha luz, não sejas o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e que fujam de sua face todos que vos odeiam. No nome do Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Dá para fazer um fundo aí, irmão, por gentileza? Primeiramente, uma boa noite a todos. Eu desejo do mais profundo do meu coração que a paz do Senhor Jesus possa permear o coração de cada um de nós que estamos aqui. Amém? Queria convidar os irmãos, sem perca de tempo, a abrir comigo a Escritura, a Palavra de Deus, a espada do Espírito Santo. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15, a partir do versículo 21. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15, a partir do versículo 21. Repetindo calmamente para que os irmãos encontrem, localizem na Sagrada Escritura, na palavra. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15, a partir do verso 21. Enquanto você procura, se localiza e se orienta, meu nome é Ronaldo, como os irmãos bem disseram aqui. Sou casado, graças a Deus, cerca de 11 anos, com a mulher mais linda desse mundo, a Cíntia, do fruto desse amor, do sacramento que um dia nós recebemos diante do altar do Altíssimo. O Senhor nosso Deus nos concebeu duas bênçãos. Primeira bênção da nossa casa, Pedro Henrique, que há pouco mais de 2 semanas completou 8 anos. Segunda bênção, segundo menino, segundo varão da nossa casa, Luiz Antônio, que tem 3 anos. Aqui em Cruzeiro, eu e a minha casa pertencemos à paróquia da Imaculada Conceição, a matriz de Imaculada. Hoje estamos inseridos nessa diocese de Lorena, diocese esta que tanto amamos, e hoje eu sou servo de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica chamado Família Bênção de Deus. Grupo esse que nós ministramos todas as quarta-feiras, a partir das 19h30, em uma capela chamada de Nossa Senhora das Graças. Rua Luiz Romanelli, sem número por ser uma igreja, bairro da Regina Célia, próximo ao antigo sanatório, hoje uma quadra de futebol society ali, uma igreja na descida do morro. Toda quarta-feira nós estamos lá para evangelizar, e é um grupo carismático, pentecostal, para quem gosta de fogo e poder de Deus. Estou bem apresentado, sim ou não? Sim. Então vamos àquilo que nos interessa, que é a pregação da palavra de Deus. O versículo 21 diz assim para mim e para você, amado. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel? Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos? Certamente, Senhor, replicou ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Disse-lhe então Jesus: ó mulher, grande é tua fé, seja-te feito como desejas. E na mesma hora sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus, irmãos, com todo vigor, alegria e poder. Amém? Oh, glória a Deus. Aleluia. Quantos aqui estão felizes nessa noite? Joga a mão para cima e dá um glória a Deus bem alto. Sabe por que nós temos que estarmos felizes, irmãos?
porque nós estamos diante de uma palavra de Cristo. O Evangelho é o próprio Cristo, palavra. Eu confirmei aqui com o irmão, é a 6ª semana, orando por impossível e clamando por? Orando por impossível e clamando por? Então eu acredito, eu creio no meu coração que você não veio aqui por acaso. Ainda que você tenha visto uma divulgação nas redes sociais, ainda que partiu um convite de alguém para você estar aqui, ainda que você tenha vindo por interesse, por entusiasmo, ou alguma coisa parecida desse tipo, fato é, você está aqui, amém? E uma vez que eu e você estamos aqui, nós estamos num ambiente como esse, dessa campanha de oração, desse mover que o grupo de oração está proporcionando para os irmãos. Estamos aqui para orar por impossíveis mesmo, irmãos, e clamarmos por milagres. Mas nessa noite eu gostaria de chamar a tua atenção, que para que nós possamos tocar o impossível, ou melhor, o impossível torne-se possível na nossa vida, e nós clamarmos pelo nosso milagre, coisas, circunstâncias, contextos da nossa vida que nós tantos desejamos, almejamos da parte de Deus, nós precisamos entender isso, para no término orarmos e, se for da vontade do nosso Senhor, Deus nos agraciar com poder e graça nessa noite. Amém? O texto dessa noite que nós acabamos de fazer a leitura dele, nos traz a reflexão de Mateus. O Evangelho de São Mateus tem 28 capítulos. Ele é diferenciado de Lucas, de Marcos e de João. Não por apenas ter mais capítulos, nada disso. Mas o Evangelho de Mateus, ele tem particularidades, peculiaridades imprescindíveis para a nossa fé. O interessante é que o ministério de Jesus começou às margens do Jordão, no batismo do grande Iohanã, João Batista, primo de Jesus. Logo após o batismo de Cristo, Jesus se apropria, olha aqui para mim, toma posse do seu ministério e sai anunciando o reino de Deus, pregando a palavra de Deus, curando as pessoas, libertando os cativos, operando sinais, maravilhas, prodígios e milagres. Por que, Ronaldo? Porque ele era Deus, ele é Deus. E o interessante é que Mateus, ele nos traz a reflexão que ao longo dos 3 anos do ministério de Jesus, chega um período, nesse mesmo evangelho, não precisa pegar não, no capítulo 8, Jesus se desloca para uma região chamada região da Galileia. Era a região da etnia dele, Jesus era galileu. Então Jesus conhecia aquela região, não era uma região desconhecida por ele. Jesus adentra a Galileia e começa ali a desenvolver o seu ministério. Jesus, quando chega no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, ele começa a falar das parábolas do reino, uma linguagem mais fácil, uma linguagem mais acessível, para que o povo compreendesse qual era o projeto, qual era o desígnio de Deus no ministério de Jesus Cristo. E aqui nós adentramos o capítulo 15 de Mateus. Se recorde que eu falei para você que ele estava na região da Galileia. O versículo 21 começa dizendo que ele vai para uma região, ele se retira para uma região chamada Tiro e Sidônia. Olha aqui para mim. Eu preciso explicar para você entender isso. Sidônia, irmão, era uma região na Fenícia. Ficava ao norte da Galileia, ou seja, Jesus teria que sair da Galileia e se dirigir ao norte daquela região. O norte daquela região, irmãos, era uma região hoje, geograficamente falando, eu estudei isso esse final de semana, para não pregar besteira para você. É uma região hoje para nós conhecida do Líbano. Mas o interessante é que Sidônia, naquela época, era anexada, era junta à Síria. O Líbano era junto com a Síria. Hoje, se nós formos olhar no mapa, geograficamente nós vamos ver que está dividido o Líbano e a Síria. Sidônia ficava a 32 quilômetros da capital do Líbano hoje, Beirute, conhecida por nós. Se nós olharmos no mapa lá, nós vamos verificar o nome da capital do Líbano, Beirute. Jesus, quando chega nessa região, irmãos, lá era uma região de cananeus. Cananeus, na linguagem bíblica das Sagradas Escrituras, significava gentílica. Para nós entendermos hoje, uma região pagã, onde não haviam judeus,
Não havia um povo da linhagem do patriarca Abraão. Aqui nós estamos falando, irmãos, de uma mulher que não era como Ruth, não era como Esther, não era como Maria, mãe de Jesus, não era como Sara, mulher de Abraão. Essa mulher aqui não era da linhagem de Abraão. O que você quer dizer com isso, Ronaldo? Ela não conhecia o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Como que essa mulher, irmãos, ao ver o Machia, o Yeshua, Jesus, quando chega naquela região do norte da Galileia, sendo de etnia grega, pagã, gentílica, ela se direciona a Jesus. Pega comigo o versículo 22. E eis que uma mulher Caná, originária daquela, gritava: Senhor, filho de, tem piedade, minha filha está cruelmente atormentada por um. Olha aqui para mim, querido. A impossibilidade dessa mulher era a atormentação do demônio na vida da sua filha. Mas o interessante, a primeira lição para nós bíblica aqui dessa noite, é que essa mulher, sendo de etnia grega, gentílica, pagã, não conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. A primeira atitude dela, quando ela vê Jesus entrar naquela região, é chamar de Senhor significa, irmãos, olha aqui para mim, uma pessoa com autoridade. Quando a gente reconhece a autoridade na pessoa, logo a gente já não se direciona verbalizando de qualquer maneira, de qualquer forma. A primeira lição que nós precisamos aprender nessa noite, para orar por impossível e clamar por milagres, é nós reconhecermos a autoridade que está no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tanto é que o apóstolo Paulo testifica isso na carta aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 9, ele diz assim: o Senhor lhe outorgou soberanamente e lhe concebeu o nome que está acima de todos, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, na terra e abaixo da terra. Essa mulher, irmão, a primeira lição que nós aprendemos com ela é essa: reconhecermos a soberania, o poder do nosso Deus. Senão, querido, eu tenho que dizer para você em alto e bom som, em vão seria a nossa estadia aqui no grupo de oração nessa noite, a nossa vinda até aqui. Se nós não reconhecermos que existem momentos da nossa vida, circunstância da nossa vida, que o remédio não resolve, que o médico não soluciona, que o dinheiro não resolve, é somente pela fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus e uma salva de palmas ao nome desse Jesus? Eita glória! Oh meu Deus! Isso, irmãos, precisa mexer com o nosso coração, amém? Precisa movimentar a nossa fé, amém? O versículo 23. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e disseram com insistência: despede-a, ela nos persegue com seus... Olhando para o versículo 23, olha aqui para mim. Se a gente reler várias vezes, a gente vai dizer assim: Jesus foi deselegante com essa mulher. Jesus não queria dar atenção para ela. Aí você pode se indagar no seu coração: mas Ronaldo, será porque ela era gentílica? Ela era pagã? Jesus não queria dar atenção para ela? Aí ele vai dizer no evangelho assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Eu não vim para os perfeitos, os certinhos, eu vim para os os Tem pecador aqui nessa noite? Levanta as mãos para eu ver. Balança assim comigo. Diga assim bem alto: nessa noite, Jesus Cristo de Nazaré vem para a minha vida, para a minha impossibilidade, para a minha causa. Eu creio pela fé que no nome de Jesus eu vou tocar no milagre, eu vou tocar no possível nessa noite. Aplauda ele e dá um glória mais uma vez bem alto, irmão. É para isso que ele veio, para mim e para você, para pecadores imperfeitos.
chega com esse discurso democrático dentro da igreja, moralista. Não. Ele vem para os perfeitos, não. Aqui dentro dessa casa só tem pecador. Amém? E que bom que nós reconhecemos a nossa condição pecadora. Não para nos diminuirmos, mas para nós entendermos a nossa dependência dele. Amém? O interessante é que aqui o versículo 23, aí Jesus fala para ela assim, olha. Aliás, ele não responde palavra alguma, ele fica em silêncio. Aí em seguida os discípulos falam para ele assim, olha, despede ela, Jesus. Ela nos incomoda com os seus gritos de insistência. O interessante é que aqui o diálogo agora vai começar entre Jesus e os discípulos primeiro. Ronaldo, por que você está falando isso? Propósito de Deus. Os discípulos que caminharam com ele 3 anos não entenderam, não compreenderam o propósito. Digo isso, irmãos, quanto mais eu e você, meros pecadores. Precisamos entender o propósito. Olha o verso 24. Jesus respondeu-lhes, para os discípulos, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha aqui para mim, irmãos. Quando Jesus responde isso para os discípulos, Jesus, quando ele assume o seu ministério, irmão, primeiramente ele vai para o povo judeu, o povo judaico. Ele não vai para os pagãos. Ainda que ele fale no evangelho. Primeiramente o ministério dele tinha que atingir, tinha que alcançar os judeus. Porque Jesus era judeu, era da linhagem judaica, era da tribo de Davi, da sua predescendência, do seu pai adotivo José, que era da tribo de Davi. Jesus primeiramente tinha que anunciar a palavra, tinha que falar do reino para os judeus primeiramente. Para nós entendermos melhor, trocando os em miúdos, os judeus em primeiro lugar, quem tinham que aceitar o Machia, o Messias, Jesus. Aí ele vai e diz para os discípulos assim, olha, eu vim para os perdidos da casa de Israel. Quer dizer, deu um nó na cabeça deles. Mas Jesus, espera aí, o senhor veio para os perdidos da casa de Israel, para os judeus, para os nossos. Como que o Senhor entra numa região dessa, gentílica, pagã, e tem uma mulher pagã andando atrás de nós, gritando com insistência? Vai para o verso 25. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo, Senhor, segunda lição para nós aqui, irmãos. Essa atitude dessa mulher de se prostrar diante dele, olha aqui para mim, e pela segunda vez reconhecer a autoridade nele, ao ponto de chamá-lo de Senhor pela segunda vez, traz para nós o sentido de adoração. Aquela mulher não se contentou simplesmente em reconhecer a autoridade de Jesus, ela quis adorar Jesus. Irmãos, a segunda lição nessa noite para nós, orarmos por impossível e clamarmos por milagre, tocarmos no milagre, o segredo está aqui, a chave está aqui, a adoração. Me desculpe, não estou me referindo à coordenação do grupo de oração, de jeito nenhum. Os irmãos que organizam, a equipe de serviço do grupo de oração. Mas todas as vezes que eu chego nesse grupo de oração para pregar a palavra de Deus, muitas das vezes eu não encontro ninguém no Santíssimo Sacramento. Você quer milagre, irmão? O seu milagre está ali dentro. A sua impossibilidade hoje pode tornar-se possível. A sua possibilidade está ali dentro. As pessoas muitas das vezes se apegam ao pregador da noite que vai vir trazer a mensagem. O pregador, querido, olha aqui para mim, é apenas um jumentinho que carrega a palavra de Deus, nada mais além disso. Eu não tenho poder para fazer absolutamente nada na tua vida, irmão. Nada. Ciel não tem, Geraldo não tem, Paulo não tem, seu Sebastião não tem, Ministério de Música, de Louvor não tem. Nós não temos poder. A chave para nós tocarmos no milagre, essa mulher hoje deixa claro para nós, a adoração. Porque quando nós adoramos, irmãos, olha aqui para mim, nós reconhecemos a nossa dependência dele. Quando nós adoramos Jesus, irmãos, nós entramos numa dimensão de fé que nos leva à intimidade, à comunhão com Cristo. Por isso que a Capela do Santíssimo não pode ser um lugar de escândalo.
Às vezes a gente, num impulso, começa a orar às vezes em línguas, e a gente se exalta um pouco, mas a Capela do Santíssimo é um lugar de silêncio. Por que que é um lugar de silêncio? Porque é um lugar extremamente de adoração. É um lugar onde eu entro em comunhão com Ele. É um lugar onde eu reconheço a minha pequenez, o meu pecado, a minha fragilidade, a minha imperfeição, e nele está o meu socorro, como o salmista vai dizer no Salmo: ergo os meus olhos para o alto, é de lá que me vem o socorro. Os nossos olhos ficam fixos, fitados no Senhor. Essa atitude, irmãos, desmantelou primeiramente os discípulos. Eles jamais esperavam que uma mulher gentílica, pagã, fosse chamar Jesus de Senhor por 2 vezes e fosse ter um gesto, uma atitude de fé, de se prostrar diante da presença de Jesus Cristo. Pega comigo o versículo 26. Jesus respondeu-lhes: não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos? Certamente, Senhor, replicou ela, Jesus falando com ela agora, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus... Olha aqui para mim, eu quero explicar isso para você. Ele sai do diálogo com os discípulos agora e vai ter o diálogo com ela. Os cachorrinhos aqui, esse adjetivo que Jesus utiliza, é uma lei mosaica do Antigo Testamento, da lei de Moisés. Olha aqui para mim, irmão, para você poder entender. Cachorro no Antigo Testamento era imprestável, não servia para nada. Era um animal imprestável. Era um animal sem dono. Ninguém queria ser dono de cachorro no Antigo Testamento. Para nós finalizarmos, o cachorro, sabe para que ele servia no Antigo Testamento? Para comer carniça, comer lixo. Quando Jesus fala para ela a respeito dos cachorrinhos, era como se fosse um apelido que os judeus utilizavam para chamar os pagãos de cachorro. Fazia a correlação lá no Antigo Testamento, olha, como se fosse dizendo assim para ela: você não é digna de se prostrar diante da presença dele. Só que quando Jesus fala isso para ela, irmãos, é para que os discípulos entendam o propósito e Jesus teste um pouco mais a fé daquela mulher. Irmão, para tocar no milagre, não basta simplesmente nós ocuparmos um espaço físico do grupo de oração, como nós estamos reunidos aqui. Não é simplesmente você mecanicamente, quando Paulo pediu aqui, levanta os seus braços, aí você levanta. Solta a sua voz na linguagem do Espírito, aí a gente ora por alguns minutos em línguas. Isso simplesmente não basta, faz parte do processo, faz parte do propósito. Mas o que Jesus queria ensinar para os discípulos e para essa mulher primeiramente, era a respeito de uma palavra chamada fé. Bartimeu, quando viu ele entrar em Jericó, ninguém segurava aquele homem, irmão. Ele gritava e a palavra de Deus diz que ele berrava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de... A fé de Bartimeu era tamanha, irmãos, que ninguém segurava aquele homem. Eu pergunto para você, meu amado, meu querido, nessa 6ª semana, desse orando por impossível e clamando por milagres, como está a sua fé? Estou olhando daqui, estou vendo gente dormindo. Me desculpa, irmão. Me desculpa, irmão. É hora de nós acordarmos. A palavra de Deus, se nós nos atentarmos a ela, ela confronta a nossa fé a todo instante, a todo momento. Para quê, Ronaldo? Para nos acordar. Não para nós simplesmente virmos aqui atrás de milagre, de cura, de libertação, de porta aberta de emprego, de marido sair do adultério, de filho sair da droga, irmãos. Ele tem poder para fazer isso, ele tem todo o poder. Se ele não tivesse, eu não tinha vindo aqui pregar essa palavra, liberar essa palavra da parte de Deus para a sua vida. Mas Jesus quer mais de mim e de você. E o pregador, ele vem com exigência, porque a palavra, em primeiro lugar, ela incomoda o coração do pregador. E essa palavra nessa noite tem que incomodar o seu coração, irmão, para despertar a tua fé. Olha para quem está do seu lado e diga para ele, para ela assim: acorda, meu irmão.
Faz melhor, coloca a mão no ombro dele e dela aí, balança ela, sacode ele, sacode ela. Isso, balança mesmo. Fala para ele, é hora de acordar, irmão. Fala para ela, é hora de acordar, irmã. Volta aqui para mim. Porque senão, semana que vem a gente volta na 7ª semana e a gente se encontra na mesma condição de paralisia de fé. Quando Jesus fala para ela assim, ó mulher, você é cachorrinha, cachorra. Olha o termo do versículo 28. 27 ainda, a resposta dela. Certamente, Senhor, replicou ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus. Ela estava dizendo para ele, mesmo eles me chamando de cachorra, de cachorro, eu vou permanecer aqui na tua presença até a minha filha ser liberta. Insistência de fé, a terceira lição, para nós orarmos por impossível e clamarmos por milagre. Irmão, você tem que insistir com Deus. Insistir mediante a fé não é você ser, querido. Sabe? Até me fugiu o adjetivo agora. Insistir com Deus é permanecer na presença dEle quando a situação está boa ou quando a situação está ruim. Deus, Ele é Deus da minha vida e ponto final. Se eu estou sendo abençoado, se está acontecendo tudo certo, tudo de bênção na minha vida, eu vou permanecer na presença dEle. Mas se eu também estiver na prova, se estiverem acontecendo situações adversas, contrárias na minha vida, eu vou permanecer na presença dele do mesmo. O verso 28 encerra, disse-lhe então Jesus, ó mulher, é grande a tua fé, seja-te feito como? E na mesma hora a sua filha ficou curada, ou seja, liberta. Nessa insistência dessa mulher, a terceira lição para nós, Jesus falou assim, não vai ter jeito. Ou eu mando esse capeta, esse demônio que está no corpo da filha dela embora, ou essa mulher não vai parar de me adorar, não vai parar de insistir comigo. Irmãos, eu encerro aqui dizendo para vocês, assim deve ser a nossa postura dentro da nossa igreja una, santa, católica, apostólica, romana. Dentro da nossa igreja nós temos tudo, irmãos. Nós não precisamos buscar em fontes, em águas salobras, lá fora. Não, aqui dentro nós temos tudo. O nosso Papa Emérito Bento XVI, numa frase dele, aos cardeais, ele falava a respeito disso. Dentro da nossa igreja nós temos tudo. Você quer combater orando por impossível, clamando por milagres? Reza o terço. Quer orar clamando por impossível, orando por milagres? Vai na capela do Santíssimo. Quer orar por impossível, clamar por milagres? Vai à missa. Quer orar por impossível, clamar por milagres? Faça jejum. Quer orar por impossível, clamar por milagres? Levanta de madrugada, faça a sua novena, faça o seu propósito com Deus, reza as 3.000 Ave Marias, faz o ofício da Imaculada, busca as armas espirituais que nós temos dentro dessa casa, dentro dessa doutrina. E eu falo para você sem medo de errar, olhando dentro dos olhos de cada um dos irmãos que estão aqui. Eu quero ver se Jesus não abençoa a sua vida, se a sua impossibilidade não tornar-se-á no possível que você tanto busca, se você não vai tocar no milagre em nome de Jesus, irmãos. Foi a atitude dessa mulher cananeia. Ainda que ela não ouvisse falar do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ainda que ela não tivesse sido da linhagem dos judeus, essa mulher, irmãos, eu ouso dizer para você, surpreendeu os discípulos. Jesus não tinha como ela surpreender. Deus nós não o surpreendemos nunca. Ele nos surpreende, nós não. Como assim, Ronaldo? Eu fecho aqui para nós orarmos. Jesus, quando entrou na região da Galiléia, irmãos, ele já sabia que no norte, lá na Fenícia, lá em Tiro e Sidônia, aos 32 quilômetros da cidade do Líbano, naquela região da Síria, naquela região gentílica, pagã, existia uma mulher cananeia que precisava da visitação de Deus. Jesus sabia que no corpo da filha daquela mulher existia um demônio que a atormentava. Jesus já sabia disso, porque Ronaldo, porque ele era Deus. E eu quero dizer para você em alto e bom som, hoje ele mudou a rota, viu, irmão? Ele veio parar aqui no grupo de oração, Jesus nos leva ao Pai para encontrar a tua vida,
para encontrar a tua impossibilidade, para encontrar a situação que nessa noite você veio clamar no nome dEle, na autoridade do nome dEle. E eu fecho aqui com o último testemunho para nós orarmos. Eu estou passando um período dentro da minha casa, que há 10 anos atrás eu vivenciei com a minha mãe. A minha sogra está com câncer. Minha sogra está com um tumor enorme na região do tórax, no pulmão. Nós diagnosticamos pouco antes do Natal do ano passado. A minha sogra, ela, pela graça de Deus, a minha cunhada mora em São Paulo, capital. Tem uma situação financeira que possibilitou a minha sogra consultar lá em um dos melhores hospitais de câncer específico para pulmão. Minha sogra consultou lá. Foi traçado o diagnóstico e principalmente o tratamento. Voltamos para o Vale do Paraíba. Já consultou com o médico, o oncologista, principalmente o médico que ia tratar ela a quimioterapia. Minha sogra começou o tratamento de quimioterapia. Mas o quadro de evolução da doença estacionou, irmãos. O tumor nem diminuiu e nem cresceu. O cabelo da minha sogra não caiu. Mas se você olhar os lábios, a parte interna da boca da minha sogra, está na carne viva, sangra dia e noite. Essa parte do dedo da minha sogra, das mãos, da unha das mãos e dos pés, é como se tivesse unha encravada, é pus e sangue que vaza noite e dia. A saliva, a boca da minha sogra é seca constantemente. Tivemos que mudar todo o quadro de alimentação, a nossa comida, ela cozinha em casa. Não pode ter muito sal, não pode ter muito tempero. Nós, eu, a minha esposa e meus 2 filhos, tivemos que nos enquadrar diante de todo o tratamento da minha sogra. E no mês passado, na última tomografia que ela fez, apresentou uma outra situação, um outro tumor, uma outra condição adversa no tratamento. Porém, no exame de sangue da minha sogra está perfeito, irmãos. Pelo exame de sangue você controla todo o tratamento da quimioterapia, todo o tratamento do câncer. Porque no sangue estão as células, tudo aquilo que compõe o nosso corpo, que controla o nosso corpo. A medicina, os médicos conseguem controlar tudo por ali. E o sangue da minha sogra, os exames de sangue estão perfeitos. O dia que a Cíntia pegou o exame, que ela chegou em casa, eu estava tomando banho, ela entrou dentro do banheiro. Ela falou para mim assim: Ronaldo, eu não acredito. Eu falei, o quê? Poxa, a gente tem orado tanto, a gente tem clamado tanto, buscado tanto a presença de Deus. Olha aqui o resultado do exame da mãe. Quando ela começou a me contar, a minha esposa é profissional da área da saúde. Eu peguei e falei para ela assim: olha, vamos entregar nas mãos de Deus. Ela falou para mim: não, mas eu só quero que você me diga, nós devemos contar para ela o que deu no exame ou não? Eu falei assim: olha, o cristão, ele não vive, filha, de coincidência. O cristão, ele vive de cristocidência, de fé. Então você deve contar para ela. Liga primeiramente para sua irmã lá em São Paulo, comunica a ela, depois você vai falar para ela. Irmãos, quando a Cíntia, nós moramos no fundo dela, nos fundos da casa dela. Quando eu fui para a sala da casa dela, que eu adentrei, a Cíntia estava contando para ela o resultado do exame. Eu que rezo o terço todos os dias, leio a palavra de Deus, estudo a Bíblia todos os dias. Tenho os meus propósitos de jejuns, as minhas coisas que eu faço com Deus, as loucuras que somente eu e Deus, é coisa nossa, faço. Quando eu olhei para a cara da minha sogra assim, ó, ela pegou o exame e falou para a Cíntia assim: olha, minha sogra está com 66 anos. Até aqui Deus me permitiu viver. Eu já criei você, já vi os meus 2 netos que o Ronaldo e você me deu. Casei a Renata. O Maurício e a Renata me deram a Marina, minha 3ª neta. Se Deus entender que eu devo viver, eu vou viver. Se Deus entender que é a minha hora, que é a hora de eu partir, a hora dele me recolher, vai ser a hora de eu partir e a hora dele me recolher. Irmãos, eu não estava olhando ali para uma mulher que é carismática, que frequenta grupo de oração, que faz jejum, que faz propósito. Mas eu estava olhando para diante do rosto de uma mulher que era como essa cananeia. Tinha fé no coração dela.
Ela reconheceu a autoridade, o poder que está em Cristo, ao ponto de dizer assim, ó, Ele tem poder para tirar minha vida, me recolher, e Ele tem poder de me deixar viver. Eu falei para a Cíntia assim, então é o seguinte, se a doença não evoluiu, o tumor não cresceu e nem diminuiu, nós vamos caminhar pela fé. A palavra de Deus diz, Abacuque 2:4, o justo viverá pela fé. Ei, meu irmão, homem de Deus, mulher de Deus, vive pela fé. Caminha pela fé. Espera, aguarda pela fé no Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Posso ouvir um glória a Deus e uma salva de palmas ao nome dEle? Aleluia! É esse Deus que eu vim falar para você nessa noite, irmão. É esse Jesus que eu vim anunciar para você, querido. Enxuga as tuas lágrimas. Levanta a tua cabeça. Toca o barco. Caminha pela